Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 34. Bons estudos! Você se lembra dessa música? Foi a música tema da campanha que elegeu Jânio Quadros presidente da República. Apesar de ter sido eleito com a maior votação obtida por um político até aquele momento, Jânio renunciou, mergulhando o país em grave crise institucional, que acabou resultando no regime militar. Na teleaula de hoje, você vai saber que consequências a renúncia de Jânio Quadros trouxe para a nossa história. Como foi o período parlamentarista no Brasil, tendo como presidente João Goulart, e finalmente vamos conhecer como foi o golpe militar de abril de 64. E então, vamos nessa? Até hoje, não se sabe ao certo por que é que Jânio renunciou. Mas o que se sabe é que sua curta passagem pela presidência, que não durou mais do que 6 meses, foi tumultuada e cheia de medidas polêmicas, como o restabelecimento de relações diplomáticas com a antiga União Soviética, ou a proibição do maiô nos desfiles de beleza, ou ainda a proibição do biquíni nas praias. Com tanta polêmica, Jânio acabou isolado no poder, sem aliados e sem força no Congresso. Jânio renunciou. Se o presidente renuncia, o que acontece? Segundo a Constituição que vigorava na época, ou seja, a de 46, substitui o presidente em caso de impedimento e sucede-lhe no de vaga o vice-presidente da República, que no caso era João Goulart. Mas será que Jango, como era conhecido vice-presidente, conseguiu assumir? Político de longa carreira e um aliado de Getúlio Vargas, Jango, como era chamado, vinha do PTB e tinha uma forte liderança entre os trabalhadores urbanos. Por sua aproximação com os sindicatos, Jango recebia críticas dos setores mais conservadores da sociedade e também de uma parte das Forças Armadas, que temiam sua aproximação com o comunismo. Esse elemento era muito importante na época, marcada pela Guerra Fria e pela disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Quando assumiu a presidência, no dia 7 de setembro de 61, João Goulart era um presidente com poucos poderes. Alguns setores da direita, inclusive parlamentares e ministros militares, tentaram impedir a posse de Jango, mas através de um acordo instauraram o regime parlamentarista, ou seja, Jango era o presidente, mas quem governava de fato era o Congresso através do primeiro-ministro. Neste caso, o mineiro Tancredo Neves. A população não recebeu com bons olhos a introdução do parlamentarismo. Por isso, em janeiro de 63, foi realizado um plebiscito que disse não ao regime parlamentarista. O Brasil voltava a ser presidencialista e tinha como presidente João Goulart. Mas não pense você que Jango fez um governo tranquilo. Ao tentar implementar reformas de base, o presidente enfrentou séria oposição do Congresso, que era contrário a estas reformas. Mas que reformas eram essas? Esse Jango mexeu mesmo no vespeiro. Imagina você que ele criou medidas para conter a remessa de lucro do capital estrangeiro. Ou seja, as multinacionais não poderiam mais levar todo o lucro que fizessem aqui. Agora, dá para imaginar como o governo dos Estados Unidos e as multinacionais ficaram? Ficaram revoltados, é claro. Com isso, Jango ganhou inimigos poderosos. Como se não bastasse, ele ainda criou a SUNAB para controlar o abastecimento e fiscalizar os preços. Assim, também ficaram contra ele os empresários brasileiros. Acuado, Jango resolveu buscar apoio junto à população, incentivando passeatas e manifestações. Jango recebe apoio de grande parte da população.
Trabalhadores urbanos, rurais, estudantes, intelectuais e militares nacionalistas apoiam o presidente. Assim como os pequenos e médios proprietários rurais e industriais e alguns grupos de parlamentares. Porém, os dirigentes sindicais começam a criar organizações paralelas e a promover greves. Só no ano de 1963 foram registrados 173 movimentos grevistas em todo o país. Para mostrar a força do governo, Jango faz um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 1964. As propostas de Jango eram radicais. Mas o que afinal Jango propôs neste comício que causou tanta confusão? Bem, ele anunciou a encampação das refinarias de petróleo estrangeiras que passariam para o controle da Petrobras. Anunciou também o tabelamento dos aluguéis e prometeu fazer as reformas agrária, fiscal, bancária e administrativa. As mudanças propostas causaram reações indignadas por todo o país, principalmente a reforma agrária. Contra todas essas medidas, foi organizado em São Paulo uma grande passeata anticomunista chamada de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Como nós já vimos, Jango também enfrentava forte oposição de vários outros países, principalmente dos Estados Unidos, igualmente descontentes com os rumos do seu governo. Diante de tanta oposição, aconteceu o que mais se temia. A 31 de março de 1964, Jango é deposto da presidência da República. Apesar dos militares terem liderado o movimento, quem assumiu a presidência foi o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, que, na verdade, exercia uma função decorativa, porque quem mandava mesmo eram os militares. Por outro lado, o presidente João Goulart não opôs resistência e se autoexilou no Uruguai. O clima ficou tenso por aqui. E 9 dias depois do golpe, os militares impõem à nação o Ato Institucional número 1. Ato institucional era uma norma feita pelas autoridades militares que governavam o país e estava acima das outras leis e da Constituição. E o que significou esse ato? Significou que todo o poder passava para as mãos das Forças Armadas. Foram suspensas as garantias constitucionais e uma forte repressão tomou conta do país. Organizações e lideranças consideradas subversivas foram perseguidas e reprimidas. 2 dias depois de promulgado o AI-1, a junta militar que governava o Brasil impõe ao Congresso a nomeação do Marechal Castelo Branco como novo presidente do país. Apesar de os militares terem assumido o poder, eles não pensavam todos iguais. 2 grupos disputavam os rumos da chamada Revolução. Os moderados, com aspirações liberais, e os da chamada linha dura, que queriam endurecer cada vez mais o regime. É neste clima que se desenrola o governo do Marechal Castelo Branco. Com as eleições de 1965, o governo militar tem uma grande surpresa. A oposição vence as eleições em estados importantes como Minas e Guanabara. A intenção das autoridades militares de controlar a sociedade levou a novas medidas autoritárias. Nos anos seguintes, os partidos políticos existentes desde 1945 foram dissolvidos e substituídos por 2 partidos: a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que apoiava o regime militar, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, de oposição. Uma nova Constituição, promulgada em 1967, centralizou ainda mais o poder na mão das autoridades militares. Muitos cidadãos tiveram seus direitos políticos cassados e a população foi impedida de eleger os governadores estaduais. Aí você vira e pergunta: mas ninguém fez nada contra tudo isso? Ficou todo mundo de bico calado? Bem, até esse momento, os militares tinham muitos aliados civis. Eles realmente acreditavam que os militares ficariam pouco tempo no poder. Mas os fatos indicavam que isto não iria acontecer. Por isso, alguns órgãos de imprensa começaram finalmente a denunciar as perseguições e violências do regime. Mas, aos poucos, esses jornais também começaram a ser censurados. Mas não eram só as leis e a política que viviam grandes transformações com o golpe militar. A economia também se modificava. Combater a inflação
e recuperar a confiança dos investidores estrangeiros eram prioridades. Mas, afinal, o que é que o governo militar fez para conseguir esses objetivos? Eles criaram ainda em 64 o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, sob responsabilidade dos ministros do Planejamento, Roberto Campos, e da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões. Basicamente, o plano queria consertar as finanças públicas, incentivar as exportações e a vinda de capitais estrangeiros. O PAEG conseguiu seus objetivos. O déficit público foi reduzido a 1,6% do PIB em 1965. A forte inflação de 1964 tendeu a cair e o PIB voltou a crescer em 1966. Para levar à frente o plano, o governo militar contou com a ajuda dos dólares emprestados junto ao governo norte-americano. Quem saiu perdendo com o PAEG foram os trabalhadores, que tiveram os salários comprimidos por reajustes inferiores à inflação. Foram tomadas medidas destinadas a impedir greves e a facilitar a rotatividade da mão de obra, beneficiando os patrões. Foi criado em 1966 o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Esta era a situação dos trabalhadores quando o general Costa e Silva tornou-se o segundo presidente do período militar. Pois é. Veja como são as coisas. Os militares assumiram o poder dizendo que ia ficar um curto período, só para colocar a ordem na casa. E já faziam seu segundo presidente. É claro que a sociedade começou a reagir. E o estopim dessa reação foi a morte do estudante Edson Luiz pela polícia. Essa morte acabou gerando a maior mobilização popular que se tem notícia contra o regime militar. Revoltadas, milhares de pessoas saíram às ruas do Rio para protestar. Conhecida como Passeata dos 100 mil, a manifestação reuniu pela primeira vez freiras, padres, professores, políticos e até mães de classe média. O governo começou a se sentir cada vez mais pressionado. A pressão contra o governo militar também aumentou no Congresso, onde a oposição do MDB passou a ser mais agressiva. A gota d'água viria com um discurso do deputado carioca Márcio Moreira Alves, pregando o boicote popular ao desfile de 7 de setembro. O governo exigiu que o Congresso punisse o deputado, mas o parlamento não concordou. Pronto, era o que faltava para o governo militar fechar o regime de vez. Pressionado, o governo militar não pensou duas vezes. No dia 13 de dezembro de 1968, o ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, anuncia para todo o país, numa cadeia de rádio e TV, o Ato Institucional número 5, o AI-5. O AI-5 deu poderes ao presidente da República para fechar o Congresso Nacional e outros órgãos legislativos, além de intervir nos estados e municípios. O presidente podia cassar mandatos de senadores, deputados, vereadores e suspender os direitos políticos de qualquer cidadão. Foi o ato mais autoritário editado durante o regime militar e só foi revogado 10 anos depois. Depois de promulgado o AI-5, ficou claro para todo mundo que o regime militar não estava para brincadeira. Iniciavam-se, então, os anos de chumbo do regime militar. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula, porque também ninguém é de ferro. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente conheceu como eram as forças políticas e sociais que atuavam no Brasil durante o fechamento do regime na década de 60. Você viu como foi a renúncia de Jânio Quadros e o curto período parlamentarista do país durante o governo João Goulart. Você conheceu ainda as reformas de base propostas por Jango, o golpe dos militares e o papel dos atos institucionais sobre a ordem constitucional. Você se lembra da música que nós ouvimos no começo dessa teleaula? A da vassourinha do presidente Jânio Quadros? Pois é, se aquela marca o início dos anos 60, essa aqui marca o início dos anos 70. Como foi esse período e o que ele significou para a história do Brasil é o tema do nosso próximo encontro. Compareça. Até lá!